Bem-vindos à videoaula de hoje, pessoal. Hoje a gente está num ambiente diferente, a gente está no campus. Hoje é quarta-feira, vocês estão assistindo, gravei essa aula na véspera da gente transmitir ela. E eu queria gravar, hoje era meu dia de vir aqui para o campus mesmo, eu queria gravar uma aula diferente para vocês, pra não ficar só dentro da minha casa, e para vocês matarem um pouquinho a saudade do campus também. Eu não sei, mas o carro do El tá logo ali atrás, ele também está ali dentro gravando aula. E na nossa videoaula de hoje a gente vai falar sobre teste ergométrico e teste de esforço cardiopulmonar. Antes da gente começar a falar, que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe, eu queria primeiro diferenciar o que é o teste ergométrico, o que é o teste de esforço cardiopulmonar e por que eles são tão importantes. Bom, o teste ergométrico acho que todo mundo conhece. Então, é um teste na esteira, né? É um teste que ele tende a ser um teste máximo. Tá frio até. Também que eu trouxe meu café, já ia falar minha cerveja. Então, é um teste, voltando. O que é o teste ergométrico? O teste ergométrico é um teste feito na esteira. Ele tende a ser um teste de intensidade máxima e, juntamente com o teste de esforço que a gente vai fazer com o paciente, olha aí na figura, o paciente ele é conectado com os eletrodos na região do peitoral e esses eletrodos eles vão mostrar para o computador as informações eletrocardiográficas do nosso paciente. Então é um ótimo teste de esforço para a gente ver a presença de arritmia do nosso paciente. E em relação ao teste de esforço cardiopulmonar, qual que é a diferença do cardiopulmonar pelo teste ergométrico? Essa máscara que o paciente está usando aí na figura. Essa máscara é o que vai definir se o paciente ele está fazendo o teste ergométrico ou o teste de esforço cardiopulmonar. Qual que é a grande vantagem dessa máscara? Essa máscara ela vai estar ligada a um analisador de gases. E esse analisador de gases ele vai te falar com certeza qual que é a quantidade de oxigênio que o paciente está inspirando e qual que é a quantidade de gás carbônico que o paciente está expirando. Então, se a gente pensar no objetivo, na finalidade do teste ergométrico e do teste de esforço cardiopulmonar, que é a avaliação da capacidade funcional, e eles são o padrão ouro, principalmente o cardiopulmonar, eles são o padrão ouro na avaliação da capacidade funcional. Qual que é o parâmetro principal que a gente tem desses pacientes? É o VO2 máximo, né, que é essa capacidade que o nosso organismo tem de captar oxigênio e esse oxigênio potencialmente ser utilizado como fonte energética do exercício. Então, se o VO2 máximo, essa capacidade de captar oxigênio, é o que a gente vai avaliar, quando a gente compara os dois, a gente pode ver que o ergométrico é muito bom. Só que o ergométrico ele vai estimar esse VO2 máximo através de uma fórmula, porque ele não tem um analisador de gases, não tem como ele saber qual que é a quantidade de oxigênio que o paciente está captando. Então ele vai estimar. E o cardiopulmonar? O cardiopulmonar, como ele tem essa máscara, ele consegue sim avaliar de uma forma direta, objetiva, qual que é a quantidade de oxigênio que o paciente está inspirando e qual que é a quantidade de dióxido de carbono que o paciente está expirando. Então, ele é o padrão ouro para a gente avaliar a capacidade funcional através do VO2 máximo. Tá bom? A gente vai ver os detalhes deles, dos dois testes na aula de hoje, tá? Eu só vou pausar que eu vou lá para dentro, porque aqui tá frio demais, não tá dando para ficar aqui. Até daqui a pouco. Voltamos, meu povo. E se a gente fizer um pouquinho de silêncio, a gente vai ouvir o El dando aula ali dentro. Bom, isso aqui são as referências da aula de hoje, são 3 diretrizes de teste ergométrico, teste de esforço cardiopulmonar. Inclusive, eu ressalto primeiro, vou disponibilizar para vocês lerem, porque ela é bem precisa, bem boa, é um artigo que eu gosto muito, é em inglês, mas foi publicado na Revista Brasileira de Fisioterapia, tá? E a gente vai discutir um pouquinho esse artigo depois no nosso encontro. Bom, então para a gente começar falando dos testes máximo, né? Aqui a gente vai
na verdade, chamar teste ergométrico e teste de esforço cardiopulmonar de teste máximo. A gente vai generalizar eles primeiro, depois a gente vai entrar nas particularidades de cada teste. Quais são as principais indicações dos testes de intensidade máxima? Primeiro, e um dos mais importantes, dos mais utilizados, o teste de intensidade máxima, ele vai auxiliar no diagnóstico de doença arterial coronariana, de presença de isquemia nas coronárias, né? Que seria o conceito bem rápido de doença arterial coronariana. Ele tem várias formas de fazer isso, e uma delas é verificar pelo traçado do eletrocardiograma se algum trecho, um trecho bem específico de isquemia, se naquele paciente ele está alterado, né? Que seria o segmento ST, por exemplo. E o teste ergométrico ele é muito bom para fazer isso. Uma outra coisa é avaliar a intolerância ao esforço do nosso paciente. Mas como assim avaliar a intolerância ao esforço? O objetivo principal dele é avaliar a capacidade funcional. E a gente vai colocar o paciente para fazer exercício. Então, por ele, a gente consegue identificar se o paciente ele consegue fazer bem o exercício ou não. Segundo, ele é um excelente teste para selecionar os pacientes que vão para transplante ou não. E é um dos testes mais utilizados para ver se o paciente vai para transplante cardíaco ou não. Um VO2 abaixo de 12 ou 14, dependendo se o paciente usa ou não beta-bloqueador, 14 se não utilizar beta-bloqueador, e abaixo de 12 se utilizar beta-bloqueador, é um paciente que é candidato ao transplante cardíaco. Tá? É um dos maiores critérios que a gente tem para selecionar aquele paciente que vai para transplante cardíaco. Uma outra indicação do teste máximo, verificar a resposta da intervenção. Como assim? Pensa no nosso paciente que vai fazer a reabilitação cardíaca. Se a gente fizer o teste ergométrico com ele e a gente fizer o treinamento físico, a gente espera que no outro teste ergométrico o VO2 dele aumente, né? É um dos principais parâmetros que a gente tem para avaliar a capacidade funcional. Então, tem que aumentar a capacidade funcional do nosso paciente pelo teste ergométrico. Então, se você faz antes e depois da reabilitação cardíaca, ele pode ser um parâmetro para verificar se a sua intervenção foi eficaz. Espero que tenha sido, né? Outra coisa, ele é muito bom para a gente avaliar o prognóstico do paciente, para identificar aquele paciente que tem um prognóstico bom ou ruim. A gente vai ver mais para frente, vocês devem ter visto em fisiologia do exercício também, o que é o equivalente metabólico. O equivalente metabólico é o VO2 do paciente dividido por 3,5. Se esse paciente estiver abaixo de 4, ou dependendo da situação, abaixo de 5 metros, 4 ou 5 equivalentes metabólicos, o prognóstico desse paciente é muito ruim. Outra coisa, a gente considera um paciente com comprometimento funcional, com intolerância ao esforço, principalmente o paciente com insuficiência cardíaca, aquele que tem um VO2 abaixo de 20. Então, esse paciente ele já tem um prognóstico pior. Então, se o paciente faz o ergométrico, deu abaixo de 20, fala, opa, tem trem errado aqui com a capacidade funcional desse paciente. Né? E ele tem um risco maior de ter um evento cardiovascular ou a vir a óbito no futuro. E auxiliar na prescrição do exercício. Isso não é muito a função da disciplina de cardio 1, mas, por exemplo, a gente utiliza muito a frequência cardíaca atingida do nosso paciente na hora de fazer a prescrição do exercício. Então, por exemplo, se o paciente tem só um teste de campo, a gente pode utilizar a maior frequência cardíaca que ele atingiu no teste de campo. Ou então, se o paciente tem o ergométrico, que é o caso, a gente pode pegar a maior frequência cardíaca que o paciente atingiu durante o teste ergométrico e pode prescrever o exercício baseado nisso. Tá bom? Agora a gente tem a voz do Wellington e da professora Adriana. Pessoal, e quais são as contraindicações que a gente tem nos testes de intensidade máxima? Então, a gente tem as contraindicações que são absolutas e a gente tem as contraindicações que são relativas. Um tanto, não tem como saber, mas a gente pode agrupar essas contraindicações em algumas situações específicas. Por exemplo, toda situação que o paciente tiver que for instável, que for aguda
ou que for recente e descompensada, além de uma pressão arterial muito elevada, aquela maior que 200 por 110, ou então uma saturação periférica de oxigênio muito baixa, né, que a gente define como menor do que 85%, a gente vai ter uma condição que o paciente vai apresentar que pode ser analisada, pode ser uma contraindicação para a realização do teste de esforço máximo. Por quê? A gente tem que pensar que o teste de esforço e intensidade máxima, a gente vai exigir de fato o máximo do nosso paciente. E se a gente vai exigir o máximo do nosso paciente, se ele tem uma condição que é muito instável, que é muito grave, que é muito recente, a gente pode desestabilizar mais ainda hemodinamicamente o nosso paciente e ele pode ter, acabar tendo um evento cardiovascular durante o teste máximo. Lembrando que isso se discute muito e a segurança do teste ergométrico, ela, apesar de já ter sido discutida e das pessoas acharem que é um teste que, por ser um teste máximo, ele pode estar associado a um evento cardiovascular, o risco de um evento acontecer durante o teste ergométrico ele é muito baixo, ele é 1 a cada 10 mil testes realizados, e lembrando que durante o teste ergométrico o paciente tem todo um aparato de segurança ali à disposição dele. Então, todo o material necessário para fazer uma ressuscitação cardiopulmonar está ali à disponibilidade do paciente caso aconteça algum evento adverso durante o teste ergométrico, que ainda assim é muito raro. E aí a gente vai começar falando do nosso primeiro teste, que é o teste ergométrico. Lembrando que hoje a gente vai falar do ergométrico e do teste de esforço cardiopulmonar. Qual que é a diferença dos dois? Só, né? O analisador de gases. Só que vai fazer toda a diferença na hora da gente interpretar os dados dos dois testes. Então, o teste ergométrico vai ser um teste feito na esteira, intensidade máxima, onde o paciente está ligado, está com os eletrodos que vão estar conectados ao monitor e a gente vai acompanhar o comportamento eletrocardiográfico do nosso paciente. E o teste de esforço cardiopulmonar, idêntico, inclusive com os eletrodos, só que vai ter uma máscara acoplada no rosto do paciente que vai estar ligada a um analisador de gases. Primeiro, então a gente vai começar falando do teste ergométrico. Bom, qual que é a principal indicação do teste ergométrico? Tem um tanto, mas a mais utilizada é verificar se o paciente vai apresentar doença arterial coronariana, ou seja, isquemia, um processo de isquemia e de aterosclerose nas coronárias, que a gente pode perceber ou pelo comportamento cardiovascular dele durante o teste ergométrico ou por algumas alterações eletrocardiográficas presentes durante o teste. Tá? Essa é a principal indicação do teste ergométrico. Além dessa, a gente pode avaliar a capacidade funcional do nosso paciente. Então, o parâmetro que o ergométrico vai dar para a gente é o VO2. O VO2 não é o parâmetro que a gente usa para avaliar a capacidade funcional do nosso paciente. Então, o teste ergométrico pode sim ser muito utilizado para avaliação da capacidade funcional. A outra coisa que eu já falei, que é a detecção da isquemia durante o esforço. Um terceiro, também muito utilizado, que é avaliar a arritmia do nosso paciente, a gente já discutiu isso. Tem paciente que em repouso não tem arritmia ou não tem alguns tipos de arritmia que pode aparecer durante o exercício, e é importante ele fazer porque às vezes a atividade, o trabalho dele ou a atividade de casa exige um esforço físico maior, né? Isso que a gente chama de arritmia induzida pelo esforço. E, por fim, a gente vai verificar o comportamento cardiovascular durante um teste de intensidade máxima. Então, a gente vai ver o comportamento da pressão arterial e o comportamento da frequência cardíaca frente ao esforço de intensidade máxima. Aqui é uma tabela com a classificação do VO2 do paciente. É importante a gente ter uma noção do quanto que varia o VO2, sendo que, de uma forma geral, a gente considera que abaixo de 20 o VO2 está bem comprometido. Então, está aqui uma classificação do VO2 baseado no sexo. Então, por exemplo, uma mulher de 40 a 49 anos, a gente considera como regular um VO2 de 24 a 30. Já um homem, por exemplo, de 60 a 69 anos, a gente considera regular um VO2 de 23 a 30. Por aí vai, uma tabela para a gente
fazer uma consulta mesmo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, 12 ou 14, abaixo de 12 ou 14 é critério de transplante do VO2 máximo, abaixo de 20 ele está comprometido. A gente pode colocar que a população tem em média em torno de 30, talvez, ml por quilo por minuto. O meu é de 42, sinto muito, tá? E a gente pode chegar até aí um atleta que tem um VO2 55, 60, talvez, pelo menos acima de 50, tá bom? Então, para fazer um teste ergométrico, a gente já tem o VO2. Para fazer o teste ergométrico, então, a gente já viu que o teste ergométrico, um diferencial dele é a colocação dos eletrodos no paciente. Então, primeiro a gente vai aprender a colocar os eletrodos no nosso paciente. Para começar, a gente tem dois tipos de eletrodo que a gente vai colocar no nosso paciente. A gente tem o eletrodo pré-cordial, que fica próximo ao pré-córdio, ou seja, próximo da região do coração, e a gente tem os eletrodos periféricos, tá? Que são muito parecidos com os eletrodos que a gente coloca quando vai fazer o ECG, tanto do ECG como do teste ergométrico. A gente vai ter uma alteração nos periféricos que a gente vai falar depois. Então, vou pegar aqui o laser primeiro. Então, primeiro a gente vai falar dos eletrodos, tá aqui, ó, dos pré-cordiais, aqueles eletrodos que vão ficar próximos ao coração. Então, a gente tem 6 eletrodos pré-cordiais, que varia de V1 até V6, tá? Então, dessa forma, eles vão quase que circundar aqui o coração. Sim? Primeiro, a gente vai ter o eletrodo V1, que vai ser, todo mundo acompanhando o laser, que vai ser o único que vai ficar do lado direito, próximo ao mamilo, bem ao lado do mamilo. Se a gente for no quarto espaço intercostal, se a gente for agora para o lado esquerdo, a gente vai ter V2. Imediatamente abaixo, um espaço intercostal depois, a gente vai ter V3, que pode ser ou imediatamente abaixo ou um pouquinho inclinado para a lateral, pode ser dos dois jeitos. Logo abaixo, a gente vai ter V4, que vai ficar aqui próximo à linha hemiclavicular. Ao lado do V5, fazendo esse contorno mesmo do V4, fazendo esse contorno mesmo do mamilo, a gente vai ter V5, e aqui já na linha axilar média, próximo da linha axilar média, a gente vai ter V6. Então, a gente começa aqui do lado direito, com V1, que fica próximo à região do mamilo, imediatamente ao lado a gente tem V2, para baixo ou inclinado, a gente vai ter V3, depois contornando o mamilo a gente vai ter V4, V5, encerrando lá na linha axilar a gente vai ter o eletrodo de V6, correto? E quais são os eletrodos, as derivações periféricas? Bom, a gente pode ter 4 ou 5. Primeiro, a gente vai ter o RA, que vai ficar na clavícula direita ou no braço direito. Como assim? O que significa RA? Não, essas siglas aí a gente não precisa de gravar, não, viu? Inclusive, porque vocês vão ver lá no vídeo que o fio do eletrocardiograma, ele já te mostra a cor aonde que você tem que colocar. RA significa right arm, ou seja, braço direito. Então, se for fazer o eletrocardiograma normal com o paciente parado, vai ficar no braço direito. Como durante o teste ergométrico a gente mexe muito o braço, ele vai ser posicionado na clavícula direita. Depois a gente vai ter o LA, que é o left arm, ou seja, braço esquerdo. Ou seja, então, se for para colocar, se for para fazer o eletrocardiograma normal em repouso, braço esquerdo do paciente. Se for para fazer o teste ergométrico, vai ficar na clavícula esquerda. A gente tem depois o RL, right, left, que vai ficar ou na perna direita do paciente, se o paciente for fazer o eletrocardiograma em repouso normal, ou se for um teste ergométrico, como o paciente utiliza muita perna, vai ficar aqui próximo ao rebordo costal direito. E por fim, vai ter o LL, que é o left leg,
que vai ser perna esquerda. Então, se for o eletrocardiograma de repouso, vai colocar na perna esquerda do paciente. Se for o teste ergométrico, como a gente utiliza muito a perna durante o teste ergométrico, vai ficar no rebordo costal esquerdo. E um opcional vai ser colocar aqui no manubrio do nosso paciente. Tá bom? Vai ter um vídeo logo depois aqui que a gente vai mostrar a colocação dos eletrodos e não precisa ficar desesperado, porque o eletrodo ele vai ter uma indicação com uma cor e com essa cor ele vai colocar lá, olha, coloque no braço direito do paciente. A gente vai lá no braço direito do paciente e coloca. Não precisa de decorar nada aqui, só a gente entender como que é esse processo de colocação do eletrodo. Tá bom? Bom, e aí, para a gente fazer o nosso teste ergométrico, a gente tem alguns protocolos, que é uma parte importante do entendimento do teste ergométrico, que a gente vai discutir agora. Para começar, tem que ficar claro para a gente o seguinte: a gente tem inicialmente dois tipos de protocolo. A gente tem o protocolo que a gente chama de incremental, e a gente tem o protocolo que a gente chama de protocolo de rampa. Qual que é a diferença dos dois? Tem um gráfico no próximo slide. Eu vou passar para o próximo slide, depois eu volto aqui. Olha só. Aqui a gente tem um gráfico de um protocolo incremental. O que seria um protocolo incremental? Significa que o paciente vai ter uma mesma carga durante o tempo, e quando eu falo de carga, o que é carga? Se for bicicleta, é o peso que a gente vai colocar, né, aquela resistência para o paciente pedalar. E se for esteira, é velocidade. Então, durante um tempo, o paciente vai ter uma carga fixa. Depois que acabar esse tempo, a gente vai ter um incremento muito grande de carga, que pode ser o peso da bicicleta ou a velocidade, e que vai se manter durante um tempo constante. Logo depois que esse tempo acabar, a gente vai ter um incremento também muito grande de carga, que vai permanecer constante durante um tempo, e assim sucessivamente. Então, o que seria um protocolo incremental? Significa que, por exemplo, vou colocar para a gente entender, chutar um protocolo. Vamos inventar um protocolo agora. O paciente foi para a esteira, coloquei ele a 7 km por hora. O paciente vai ficar 2 minutos a 7 km por hora. Quando acabar o segundo minuto, eu vou aumentar para 9 km por hora. Aí ele continua durante 2 minutos a 9 km por hora. Aí eu vou passar para 11 km por hora. Aí ele vai continuar 2 minutos e assim sucessivamente. Ou seja, de tempos em tempo, o paciente vai ter um incremento grande de velocidade ou de resistência que a gente vai colocar na bicicleta. E o que seria o protocolo de rampa, que atualmente é o protocolo mais utilizado, o que a gente mais considera para o paciente cardiopata? Ele não tem esse incremento grande de carga durante o tempo. Ele vai ser proporcional, esse aumento de carga vai ser proporcional ao tempo que o paciente está realizando o teste. Então, olha aqui, primeiro começa sem nada, ao invés de subir uma carga muito alta, à medida que o tempo vai passando, essa carga vai aumentando de forma muito linear com o tempo. Então, isso seria um protocolo de rampa. E por que ele é mais utilizado na população cardiopata? Porque ele é mais... Exatamente porque, como o protocolo ele fala que o incremento ele vai ser linear com o tempo, então o incremento vai ser muito leve. Então a gente consegue identificar exatamente qual é a capacidade funcional do nosso paciente cardiopata. Aqui, por exemplo, no incremental, o paciente sem carga nenhuma consegue. Aumentou muito a carga. Ele está conseguindo, mas ele está no limite. Se aumentasse só mais um pouquinho, talvez ele conseguisse dar continuidade no teste. Mas como aumentou muito, aquele já não deu conta, mandou parar. Então, como o paciente cardiopata ele é muito suscetível à alteração na capacidade funcional, o protocolo de rampa ele é mais sensível, porque como o incremento é dado de uma forma muito leve, a gente consegue detectar exatamente qual que é a capacidade funcional do nosso paciente. Bom, vamos voltar ao slide que eu falei. Então, a gente também tem alguns, dentro desses protocolos, a gente tem alguns que são os mais utilizados. Tem mais, mas aqui trouxe os disparados, são os mais utilizados. Então, para pessoas com bom condicionamento físico, a gente tem o de Bruce, que talvez seja o mais utilizado.
no mundo, e tem o protocolo de Elestat. E para pessoas que têm algum grau de limitação física, a gente tem o de Norton ou de rampa, que a gente viu por que o protocolo de rampa é muito utilizado para paciente que apresenta algum tipo de limitação. Ok? Vamos falar um pouquinho deles agora. Bom, então a gente vai começar com o protocolo de Bruce, como eu falei com vocês, é disparado o mais utilizado, acho que no mundo. Então, durante o protocolo de Bruce, a gente vai ter um aumento progressivo tanto da velocidade como da inclinação. E ele é muito utilizado para aqueles pacientes ou para aqueles indivíduos que já têm algum nível de condicionamento físico, porque não é um teste fácil da gente fazer, não. Tá? E como a gente falou no início da aula, o teste ergométrico ele não consegue avaliar de uma forma muito direta o VO2 máximo do nosso paciente. Ele estima por fórmula. E no protocolo de Bruce, qual que é a fórmula? Essa daqui, olha. Para homem, o VO2 máximo vai ser 2,9 vezes o tempo em minutos que o paciente fez o teste, mais 8,33, e para a mulher seria 2,74 vezes o tempo que a paciente ficou fazendo o teste de acordo com o protocolo de Bruce, mais 8,03. E assim a gente calcula o VO2 máximo do nosso paciente. E como que acontece o protocolo de Bruce? Então, primeira coisa, são 7 níveis de estágio, tá? A gente já tem uma modificação dele, mas basicamente, originalmente, ele tem 7 níveis, 7 estágios, 7 níveis de intensidade, e cada nível de intensidade tem a duração de 3 minutos. O primeiro estágio, então, dura 3 minutos. O paciente começa a 2,7 km por hora e uma inclinação na esteira de 10%. Acabou os 3 minutos desse estágio, o paciente passa para o segundo estágio, que é determinado por 4 km por hora na esteira, com uma inclinação de 12%. Acabou esse estágio, ou seja, deu 6 minutos de teste, 3 do primeiro, 3 do segundo, vão passar para o terceiro estágio do teste, onde o paciente vai ter que caminhar 5,5 km por hora numa inclinação de 14% da esteira. E aí vem o desespero. Meu Deus do céu, tem que saber essa velocidade e inclinação de todo o teste? Óbvio que não. A gente vai ver no teste que a gente fez o ergométrico com o nosso paciente, o que acontece? O computador, que vai ter o software com o teste ergométrico, ele vai estar ligado numa maquininha e essa maquininha vai estar ligada na esteira. Quando você liga lá no software do computador e fala que você quer o protocolo de Bruce, automaticamente ele vai começar 2,7 km por hora e mandar automaticamente, sem você ter que fazer nada, e mandar a esteira inclinar 10%. Acabou os 3 minutos, automaticamente você pode mandar avançar o estágio. Mas se você não mandar nada, com 3 minutos, ele já vai passar a velocidade para 4 km por hora e inclinação de 12%. E assim sucessivamente. Moral da história: a única coisa que a gente tem que escolher é o protocolo que a gente quer e conseguir avaliar as arritmias que o paciente pode apresentar durante o teste, qual que é a capacidade funcional dele e qual que é o protocolo ideal para aquele paciente. Mas essas características do protocolo, esses valores do protocolo, o próprio software já vai mandar a esteira fazer, tá bom? Utilizados. Então, para pessoas com bom condicionamento físico, a gente tem o de Bruce, que talvez seja o mais utilizado no mundo, e tem o protocolo de Elestat. E para pessoas que têm algum grau de limitação física, a gente tem o de Norton ou de rampa, que a gente viu porque o protocolo de rampa é muito utilizado para paciente que apresenta algum tipo de limitação. Ok? Vamos falar um pouquinho deles agora. Bom, então a gente vai começar com o protocolo de Bruce, como eu falei com vocês, é disparado o mais utilizado, acho que no mundo. Então, durante o protocolo de Bruce, a gente vai ter um aumento progressivo tanto da velocidade como da inclinação. E ele é muito utilizado para aqueles pacientes ou para aqueles indivíduos que já têm algum nível de condicionamento físico, porque não é um teste fácil da gente fazer, não.
tá? E como a gente falou no início da aula, o teste ergométrico ele não consegue avaliar de uma forma muito direta o VO2 máximo do nosso paciente. Ele estima por fórmula. E no protocolo de Bruce, qual que é a fórmula? É essa daqui, olha. Para homem, o VO2 máximo vai ser 2,9 vezes o tempo em minutos que o paciente fez o teste, mais 8,33, e para a mulher seria 2,74 vezes o tempo que a paciente ficou fazendo o teste de acordo com o protocolo de Bruce, mais 8,03. E assim a gente calcula o VO2 máximo do nosso paciente. E como que acontece o protocolo de Bruce? Então, primeira coisa, são 7 níveis de estágio, tá? A gente já tem uma modificação dele, mas basicamente, originalmente, ele tem 7 níveis, 7 estágios, 7 níveis de intensidade, e cada nível de intensidade tem a duração de 3 minutos. O primeiro estágio, então, dura 3 minutos. O paciente começa a 2,7 km por hora e uma inclinação na esteira de 10%. Acabou os 3 minutos desse estágio, o paciente passa para o segundo estágio, que é determinado por 4 km por hora na esteira, com uma inclinação de 12%. Acabou esse estágio, ou seja, deu 6 minutos de teste, 3 do primeiro, 3 do segundo, vão passar para o terceiro estágio do teste, onde o paciente vai ter que caminhar 5,5 km por hora numa inclinação de 14% da esteira. E aí vem o desespero. Meu Deus do céu, tem que saber essa velocidade e inclinação de todo o teste? Óbvio que não. A gente vai ver no teste que a gente fez o ergométrico com o nosso paciente, o que acontece? O computador, que vai ter o software com o teste ergométrico, ele vai estar ligado numa maquininha e essa maquininha vai estar ligada na esteira. Quando você liga lá no software do computador e fala que você quer o protocolo de Bruce, automaticamente ele vai começar 2,7 km por hora e mandar automaticamente, sem você ter que fazer nada, e mandar a esteira inclinar 10%. Acabou os 3 minutos, automaticamente você pode mandar avançar o estágio. Mas se você não mandar nada, com 3 minutos, ele já vai passar a velocidade para 4 km por hora e inclinação de 12%. E assim sucessivamente. Moral da história, a única coisa que a gente tem que escolher é o protocolo que a gente quer e conseguir avaliar as arritmias que o paciente pode apresentar durante o teste, qual que é a capacidade funcional dele e qual que é o protocolo ideal para aquele paciente. Mas essas características do protocolo, esses valores do protocolo, o próprio software já vai mandar a esteira fazer, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem o nosso segundo protocolo, é um protocolo também utilizado para pessoas com boa capacidade física, que é o protocolo de Elestar. O protocolo de Elestar ele tem 8 níveis de intensidade, sendo que cada nível, vou pegar o laser aqui de novo, cada nível de intensidade tem a duração de 2 minutos. Todos é padrão. Sendo que no primeiro nível, no primeiro estágio, 2 minutos a 2,7 km por hora, sem inclinação nenhuma. 2 minutos depois, no segundo estágio, que tem também a duração de 2 minutos, o paciente está a 4,8 km por hora, também sem inclinação. E só no terceiro nível, que o paciente já vai estar a 6,4 km por hora, aumenta um pouquinho a inclinação em 3,5%. Tá bom? E aqui eu trouxe um quadro comparativo, né? Coloquei os dois quadros aí para a gente comparar o protocolo de Bruce e Elestar, já que todos dois são protocolos muito utilizados para pessoas com bom condicionamento físico. A gente vê que em relação ao tempo, a duração de cada nível de intensidade do protocolo de Bruce é maior, é de 3 minutos, enquanto de Elestar é de 2 minutos só. Em termos de velocidade, quem aumenta mais é o protocolo de Elestar. Você vê que logo no segundo minuto do teste, o paciente já vai para 4,8 km por hora. E o paciente no protocolo de Bruce, nem com 6 minutos, ele chegou nessa velocidade ainda. Mas, em contrapartida, o protocolo de Bruce,
ele aumenta desde o início a inclinação. Então, o paciente já começa com a esteira inclinada em 10%, sendo que em 10% o protocolo de Elestar vai aumentar só aqui no quinto nível do teste, mais ou menos no 10º minuto do teste. Né? Então, o protocolo de Bruce ele aumenta muito mais a inclinação e o protocolo de Elestar ele aumenta mais a velocidade. Eu, particularmente, acho a inclinação assim de lascar. E por isso eu acho o protocolo de Bruce mais difícil. A gente tem também os nossos protocolos para aqueles pacientes menos condicionados, principalmente os cardiopatas. A gente tem então o protocolo de rampa e a gente tem o protocolo de Knowlton. O protocolo de Knowlton, eles são 6 estágios só. Cada estágio tem 3 minutos de duração e a velocidade ela é fixa. Ela gira em torno de 2 milhas por hora ou 3,2 quilômetros por hora, ou seja, a velocidade é mínima. O que vai aumentar de um estágio para o outro? A inclinação. Começa com 2,5%, passa para 3,5%, 4,4% e assim por diante. Então, 3 minutos de duração cada nível de intensidade, velocidade fixa em 3,2 km por hora e vai aumentando um pouquinho a inclinação. Ok? E agora a gente chega no tchan da aula, que é a interpretação do teste ergométrico. Essa daí é uma folha padrão, tá? Esse teste ergométrico aí que eu estou mostrando para vocês, praticamente todo teste ergométrico vem exatamente desse jeito que eu estou mostrando para vocês, todos, até a formatação costuma ser a mesma. São 2 páginas, a gente vai ver aqui a primeira, que tem os dados principais, a gente vai ter uma segunda também de resultado, e depois são as folhas do traçado eletrocardiográfico. Tá bom? A gente vou mandar um exemplo, vou tirar o nome, vou mandar um exemplo de teste ergométrico dos nossos pacientes aqui, para vocês verem como que fica né, disponibilizado o laudo do teste ergométrico. Bom, então vamos começar aqui o teste ergométrico. Então, aqui no laudo, a gente tem nessa primeira página a parte dos dados do avaliado, a gente tem as questões relacionadas à anamnese do paciente, os cálculos básicos, que são os mais importantes, e a gente tem os cálculos estendidos. Em relação, então, aos dados do avaliado, número do exame, que preenche automático, nome do paciente, se é convênio ou não, sexo do paciente, a data da realização do teste ergométrico, a hora, qual que é a idade do paciente, a altura dele, o peso, se é um indivíduo ativo ou se é sedentário, isso aqui, obviamente, é perguntado para ele. E aí, a gente não precisa calcular. O próprio software ele já vai calcular a frequência cardíaca máxima e a submáxima do nosso paciente. Como que ele vai calcular a frequência cardíaca máxima? 220 menos a idade. Se o nosso paciente tem 28 anos, 220 menos 28 vai dar 192. E a frequência cardíaca submáxima? 85% da frequência cardíaca máxima. Então, a gente vai pegar 85% de 192, a gente vai chegar na submáxima, que é 163. Né? Lembra que, inclusive, quando a gente começou a falar teste de esforço, a gente colocou que 85% da frequência cardíaca máxima era o ponto divisório, era o ponto de corte que ia separar um teste de esforço de intensidade máxima para um teste de esforço de intensidade submáxima. Certo? E aí, dando continuidade, a gente vai para os dados referentes à anamnese do paciente. Então, aqui nessa parte, a gente vai colocar tudo aquilo que a gente conseguir investigar do nosso paciente. Por que ele está fazendo um teste ergométrico, se ele tem antecedente cardíaco ou cardiovascular, se ele tem fatores de risco pessoal ou fatores de risco familiar, colocar aqui quais são os medicamentos que o paciente utiliza, principalmente aqueles que podem interferir no teste ergométrico, colocar mais aqui embaixo qual que é o ergômetro que ele utilizou, foi bicicleta, foi esteira, e aqui logo do lado qual que foi o protocolo utilizado para fazer o teste ergométrico. Como olha aqui em cima, se trata de um paciente fisicamente ativo e um paciente jovem, provavelmente com bom condicionamento físico, foi utilizado o protocolo de Bruce mesmo.
E aí a gente passa para os nossos cálculos básicos. Bom, aqui no primeiro item a gente tem a duração da prova. Então, o teste teve a duração final de 8 minutos e 17 segundos. A frequência cardíaca máxima que o nosso paciente alcançou foi de 180. Lembrando que aqui é a frequência cardíaca máxima que o nosso paciente alcançou durante o teste, porque a frequência cardíaca máxima predita para a idade dele está aqui em cima, que é de 192, tá? Que é o máximo que ele poderia alcançar. O que ele alcançou mesmo foi 180. Aqui do lado a gente tem o valor da pressão arterial sistólica máxima durante o teste, que chegou a 210, e qual que era o valor dela antes do exercício. Então ela foi de 150, passou para 210, a gente pode falar então que ela aumentou 60 milímetros de mercúrio, ou seja, teve um delta de 60 milímetros de mercúrio. Aqui a gente vê qual foi a distância percorrida do paciente, foi 0,4 milhas, aqui tem milhas, mas na configuração do software pode colocar quilômetros também. E aqui embaixo, na seta, pessoal, a gente tem a nossa variável, talvez, se não a mais importante, uma das mais importantes, que é o VO2 máximo do nosso paciente. Então, lembrando, o VO2 máximo é o máximo de oxigênio que o nosso paciente transportar e metabolizar como fonte energética para o exercício. E o VO2 do nosso paciente aqui, ele tem um monte de unidade, tá, pessoal? Mas a mais utilizada é ml por quilo por minuto. E aqui o VO2 do nosso paciente foi 31,5. Isso significa que a capacidade máxima do nosso paciente é de captar 31,5 ml de oxigênio para cada quilo de peso corporal em cada minuto de exercício. Ok? E tem uma outra forma da gente representar a capacidade funcional também, que é pelo MET, que é o equivalente metabólico. Como que a gente calcula o MET? Pega o VO2 e divide por 3,5, daí a gente tem o MET. O MET tem uma funcionalidade muito boa também, a gente tem uma tabela de MET, eu vou tentar achar e colocá-la lá para vocês, que tem assim uma lista, um tanto de atividade de vida diária e o esforço que essa atividade de vida diária ela necessita para o paciente, ela causa no paciente, mas demonstrado em MET. Né? E aí, qual que é a vantagem? Às vezes, o paciente fala assim, olha, o paciente acabou de infartar, ele pode assim, olha, posso fazer, não sei, tipo, varrer casa, ele acabou de infartar. Aí, pelo teste ergométrico, a gente pode ver, por exemplo, que ele consegue até X metros. Só que o varrer casa é antes desses X metros. Então, ele pode varrer casa. Tá? Então, por exemplo, ele quer fazer uma atividade que tem um gasto energético de 4 metros, que é a atividade que ele quer fazer. Se a gente faz o ergométrico dele, a gente vê que ele consegue até 5 metros. Se a atividade que ele quer fazer tem 4 e se a capacidade dele é 5, então ele pode fazer aquela atividade. Tá bom? Logo aqui do lado do VO2 tem a classificação da aptidão cardiorrespiratória do nosso paciente. Aqui, esse software utilizou a classificação da American Heart Association, a AHA, foi classificada como boa. Se a gente pegar aquela tabela que eu gosto lá de trás, a classificação não vai bater, tem classificações diferentes, mas isso daí nem é a gente que coloca, é o próprio software que já calcula. E aqui embaixo a gente coloca qual que é a classe funcional NIRA do nosso paciente. Isso a gente que tem que colocar. Nesse caso, lembrando que NIRA vai de 1 até 4, nesse caso especificamente, o paciente foi classificado como NIRA 1, porque é um paciente assintomático. E logo aqui embaixo, a gente também pode colocar a nossa impressão sobre a resposta da pressão arterial sistólica e diastólica. Então, toda vez que a gente aferir a PA do nosso paciente durante o teste ergométrico, a gente vai lembrar muito da nossa aula de fisiologia cardiovascular do exercício, e é para isso que ela é importante. A gente tem que colocar o comportamento delas aqui durante o teste ergométrico. A gente vai colocar o quê? Se a resposta foi fisiológica, se a resposta foi deprimida ou se a resposta foi aumentada. Tá bom? E por fim, a gente tem os cálculos estendidos, que são cálculos complementares que a gente pode fazer durante
o teste ergométrico, não vai, que vai além daquele cálculo principal que a gente precisa fazer, que é o do VO2 máximo, e que pode auxiliar a gente a fazer um correto prognóstico e diagnóstico do nosso paciente cardiopata. Então, primeiro, a gente tem o déficit cronotrópico. O que significa o déficit cronotrópico? Então, déficit é aquilo que está faltando. Cronotrópico, a gente já viu que está relacionado à frequência cardíaca. Então, é o que está faltando da frequência cardíaca que ele atingiu em relação àquela que era prevista para ele atingir. Então, aqui, olha, se a gente olhar os dados do teste ergométrico, a frequência cardíaca máxima que o paciente alcançou durante o teste foi de 180. A máxima prevista para ele era de 192. Então, se a gente fizer a divisão 180 por 192, a gente vai chegar no cálculo de 93,75%. Como aqui a gente está falando de déficit, aquilo que está faltando, a gente tem que verificar o quanto que falta para chegar no 100%. Então, se era 93,7%, para chegar no 100%, ficou faltando 6,3%. Logo aqui depois a gente tem o déficit funcional do ventrículo esquerdo, que seria em relação agora, um cálculo muito parecido, mas em relação ao duplo produto, lembrando que duplo produto é pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca, e a gente vai comparar qual que foi o duplo produto que o paciente alcançou e o tanto que era previsto para ele. E a gente vai ver isso um pouquinho melhor no próximo slide, porque ele calcula, o software já calcula para a gente o tanto que ele alcançou e o tanto que era previsto para ele, tá? Olha aqui, só para a gente demonstrar isso melhor. Aqui a gente tem o duplo produto. O que foi avaliado, que o paciente alcançou, foi de 37.800. E o previsto para ele seria 34.480. A gente faz uma relação entre as duas variáveis. Ok? Depois a gente entra numa variável que eu particularmente gosto muito, que é o FAI, que é o déficit aeróbio funcional. Também, de novo, déficit. Então, aqui a gente vai ver o tanto que está faltando para o paciente. Como aqui a gente está falando de déficit aeróbio funcional, então a gente vai ver o que ficou faltando em relação ao VO2 do paciente. Então, aqui a gente vai comparar o VO2 que o paciente atingiu com aquele VO2 que era esperado para ele. Então, aqui, qual foi o VO2 que o paciente atingiu? 31,5. Qual que é o VO2 esperado para esse paciente? Vamos aplicar aqui na fórmula. Olha, a gente pode utilizar essa fórmula. 69,7 menos 0,6142 vezes a idade. Como a idade do nosso paciente era de 28, aqui então a gente chegou no VO2 estimado de 52,5. E se a gente dividir o que o paciente alcançou, que é 31,5, por 52,5, a gente vai chegar em 60%. Então, o paciente, ele alcançou 60% do VO2 esperado para ele. E qual que seria o déficit aeróbio funcional? Aquilo que falta para 100. Então, se ele atingiu 60, para ele chegar no 100%, o déficit dele foi de 40%. Dando continuidade aqui, a gente tem a reserva cronotrópica. De novo, cronotrópica, a gente está se referindo à frequência cardíaca, e aqui essa reserva é a frequência cardíaca final menos a inicial. A gente viu aqui que a final foi de 180. E no próximo slide, a gente vai ver que aqui, ó, a inicial é de 66. Então, se a gente diminuir 180 menos 66, a gente vai chegar na nossa reserva cronotrópica de 114. Aqui eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante, porque não que ele seja extremamente relevante, mas é um ponto que as pessoas confundem muito. Logo aqui embaixo, a gente tem o mVO2 máximo. Muita gente acha que isso é o VO2 máximo do paciente. Não é. mVO2 máximo significa o consumo de oxigênio, o VO2 máximo do miocárdio, não é o do nosso paciente,
tá? Que é completamente diferente. E logo aqui em cima, a gente tem também um cálculo muito parecido. Aqui, ao invés de déficit aeróbio funcional, aqui a gente vai ter um déficit aeróbio do miocárdio, que vai comparar o MVO2 máximo do paciente com o MVO2 máximo previsto. Ok? E para terminar, a gente tem a variação da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica a cada MET de esforço. Então, aqui a gente tem que a pressão arterial sistólica variou 6,7 milímetros de mercúrio para cada MET de exercício. Ou seja, toda vez que o paciente aumentava 3,5 ml por quilo por minuto no VO2, a pressão sistólica dele aumentava 6,7 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial diastólica, a gente tem que cada MET de exercício, ou seja, toda vez que aumentava 3,5 ml por quilo por minuto do paciente, a diastólica dele aumentava 1,1 milímetros de mercúrio. E depois a gente tem os achados gerais, mais simples, do nosso paciente, aqui geralmente fica na segunda página, que são os dados da frequência cardíaca, do débito cardíaco, do débito sistólico, do duplo produto e o MET. E aqui os valores que foram avaliados de fato no nosso paciente e aqui os valores que seriam preditos para ele. E logo aqui embaixo também a gente tem a interpretação dos nossos achados com paciente em repouso, aqui no primeiro nível do protocolo de Bruce, aqui no segundo nível do protocolo de Bruce, aqui no terceiro nível, aqui no quarto nível e aqui quando o paciente parou e está no processo de recuperação. Aqui, qual foi a frequência cardíaca do nosso paciente em cada um desses momentos. Aqui são as alterações de arritmia dele. Aqui o VO2 que conseguiu ser calculado em cada um desses pontos e quantos METs ele atingiu em cada estágio. Logo aqui embaixo a gente tem os mesmos estágios, a gente tem o valor da pressão arterial sistólica, os valores da pressão arterial diastólica, a frequência cardíaca e o duplo produto do nosso paciente em cada um desses estágios. Lembrando que duplo produto é frequência cardíaca vezes pressão arterial sistólica. E tem critério para interromper um teste ergométrico ou não? Ou deixa até o paciente conseguir? Tem. Um dos critérios, então, é a elevação da pressão arterial diastólica. Se ela aumentar em normotensos até 120 milímetros de mercúrio ou 140 hipertenso, é um critério de interrupção do teste de esforço, isso é uma sobrecarga muito grande do coração. Outro critério, em relação à sistólica, uma queda muito sustentada dessa sistólica, a gente já viu na aula de fisiologia do exercício, que o esperado da pressão arterial sistólica é aumentar. Se começar a ter uma queda cada vez maior, o paciente pode estar infartando ali, está na hora de interromper o teste de esforço, tá bom? Se a sistólica também aumentar demais, isso também pode ser uma sobrecarga muito grande, está na hora de parar o teste ergométrico. E qual seria esse critério? Quando a sistólica chegar ou ultrapassar os 260 milímetros de mercúrio. Se o paciente sentir qualquer sintoma que seja correspondente a um processo isquêmico mais grave, né, um processo de angina, uma dor torácica precordial, tem que interromper o teste de esforço, e se tiver alguma alteração significativa no eletrocardiograma que possa induzir um evento adverso no nosso paciente, o teste ergométrico também deve ser interrompido. Tá bom? Bom, em relação ao teste de esforço cardiopulmonar, a gente já viu a importância do teste ergométrico, o tanto que ele é útil, o tanto que ele pode fornecer informações valiosas para a gente, mas o cardiopulmonar, ele veio acrescentar uma coisa a mais. Teoricamente, a única coisa que ele tem de diferente em relação ao teste ergométrico é a máscara, mas só a máscara vai fornecer mais um tanto de informação para a gente, inclusive informações mais precisas. Aquilo que no teste ergométrico, por exemplo, o VO2,
vai ser só estimado, vai ser calculado por fórmula, aqui no teste de esforço cardiopulmonar a gente vai conseguir avaliar de forma direta, já que vai ter o analisador de gases. Bom, então, pessoal, o teste de esforço cardiopulmonar, na verdade, hoje ele tem esse nome de teste de esforço cardiopulmonar ou teste cardiopulmonar de esforço, mas antigamente ele era chamado de ergospirometria, um nome que já não é muito mais utilizado, não. Coloquei aqui no slide só para vocês saberem que já teve essa nomenclatura. Então, o teste de esforço cardiopulmonar ele trouxe, além desse enfoque cardiológico, também trouxe um enfoque respiratório. Então, além de ver as variáveis cardiovasculares, arritmia, o traçado eletrocardiográfico do nosso paciente, ele também vai avaliar os parâmetros respiratórios durante o exercício. Então, tudo isso que ele consegue medir, já que ele consegue medir o tanto de oxigênio que a gente inspira, o tanto de dióxido de carbono que a gente está exalando, ele permite obter diretamente a capacidade funcional do nosso paciente. Então, aquele VO2 que lá no teste ergométrico ele era estimado por fórmula, aqui ele vai ser avaliado de forma direta, ele vai ser de fato calculado. Então, aqui é um desenho esquemático das outras funções do teste de esforço cardiopulmonar. Então, primeiro a gente tem o traçado eletrocardiográfico, que já existia no teste ergométrico, ele vai mostrar o traçado elétrico do coração do nosso paciente, mas, além disso, o computador, o aparelho e o computador, eles vão estar ligados a um pneumotacógrafo, e esse pneumotacógrafo, ele vai verificar o fluxo ventilatório do paciente. Então, ele vai ver o tanto de ar que está circulando ali na respiração do paciente na hora que ele está fazendo exercício. E ele também vai ter um analisador de gases. Esse analisador de gases vai conseguir calcular a quantidade de oxigênio que o paciente está inspirando e a quantidade de dióxido de carbono que o nosso paciente está exalando. Todas essas informações vão ser levadas até o computador e esse computador vai mostrar para a gente o resultado de todas essas variáveis, tá? Acho que é uma pergunta que vocês devem ter. A gente tem o aparelho teste ergométrico, a gente tem, né? E vocês devem perguntar, a gente tem um analisador de gases para fazer o teste de esforço cardiopulmonar? Tem. O teste de esforço cardiopulmonar, inclusive, ele não é muito popularizado por causa disso. Além de caro para comprar, ele precisa de uma reposição de algumas peças, de umas células de oxigênio, para ele conseguir funcionar continuamente. E aqui o nosso ele está precisando de fazer um reparozinho. Enfim, acredito que em breve a gente tem ele de volta, tá? Por isso que eu não gravei a aula com o teste de esforço cardiopulmonar, mas acredito que bem breve a gente consiga ele de volta e quando a gente tiver as nossas práticas, a gente consegue fazer uma prática com teste de esforço cardiopulmonar. Bom, e quais são os parâmetros que a gente pode avaliar durante o teste de esforço cardiopulmonar? O primeiro e talvez, né, provavelmente o mais conhecido desses parâmetros, que a gente já vem falando há algum tempo deles, é o VO2, que é o consumo de oxigênio. Ou seja, é a capacidade que o nosso organismo tem de captar o oxigênio, transportar esse oxigênio e potencialmente utilizá-lo como fonte de metabolismo aeróbio. Ou seja, ele é o grande representante que a gente tem da capacidade funcional do nosso paciente. Vai ser a habilidade do nosso organismo de captar esse oxigênio, levar ele para a musculatura em atividade, para assim, olha, vamos utilizar ele aqui no nosso metabolismo aeróbio, certo? E a gente pode ver aqui no gráfico, vou pegar o laser, que quanto aqui está representando, aqui na vertical está representando o VO2 do nosso paciente, a capacidade funcional do nosso paciente, e aqui a carga que ele está suportando na bicicleta. E o que a gente vê é que quanto maior a carga, ou maior o tempo que o paciente tiver em exercício, maior vai ser esse VO2. E que esse aumento ele vai acontecer de forma linear.
Isso significa que aquele paciente que consegue suportar uma carga maior durante o teste de esforço, significa sim que esse nosso paciente ele tem uma capacidade funcional maior, exatamente porque ele suportou uma carga maior, ele suportou um tempo maior de esforço. Né? Então, quanto maior a carga, maior o tempo, maior a velocidade, maior vai ser a capacidade funcional do nosso paciente. Aqui tem um gráfico ilustrando, aqui a gente tem duas situações. Aqui nessa linha maior aqui, mais comprida, a gente tem um sujeito aparentemente saudável e aqui a gente tem um paciente com a insuficiência cardíaca. Aqui na vertical é o VO2 do nosso paciente, a capacidade funcional dele, e aqui é o tempo que durou o teste de esforço desse nosso paciente. Então, a gente pode ver que um paciente com insuficiência cardíaca, que seria esse daqui, olha, ele suportou um tempo muito menor de esforço do que o paciente saudável. Ele aguentou aqui entre 100, se colocar 150 segundos de exercício. Enquanto um paciente aparentemente saudável, ele conseguiu chegar em quase 500 segundos de exercício. Se esse nosso paciente conseguiu suportar um tempo menor durante o teste de esforço, a gente vai ver aqui que o VO2 dele foi bem menor, foi aqui de 11,2. Enquanto esse nosso sujeito aparentemente saudável, já que existe essa relação linear entre a capacidade funcional e o tempo de esforço, a gente pode ver que ele chegou aqui a alcançar um VO2 aqui de aproximadamente 37, 38 ml por quilo por minuto. Certo? Bom, e uma coisa que é importante também, e que a gente tem que deixar isso muito claro, é que a gente fala, às vezes, né, no dia a dia, como sinônimo VO2 máximo e VO2 pico. Mas se a gente for levar muito ao pé da letra, na hora da gente fazer uma escrita científica, um relatório, ou uma discussão de caso, a gente tem que lembrar que o VO2 máximo é uma coisa, o VO2 pico é outra. O VO2 máximo seria a capacidade funcional máxima ideal daquele nosso paciente. O VO2 pico, a gente estaria falando o seguinte, olha, ele não chegou no máximo dele, no máximo que ele deveria alcançar, mas ele chegou no máximo que ele deu conta. Né? Se a gente voltar aqui no gráfico anterior, vamos supor que todos os dois casos aqui, tanto o paciente com insuficiência cardíaca como o aparentemente saudável, todos os dois tivessem a mesma idade e fossem do mesmo sexo. Para esses dois pacientes aqui, se a gente comparar com o saudável, o que a gente pode falar com o paciente do paciente com insuficiência cardíaca? Olha, ele não chegou no máximo que ele deveria alcançar. Só que o pico, o maior valor que ele alcançou, foi de 11,2 ml por quilo por minuto. Esse foi o pico dele. Esse foi o maior valor que ele alcançou durante o esforço. Mas a gente não sabe que é o máximo, a gente sabe que não é o máximo dele. E como isso na cardio é extremamente relevante, porque quando a gente pensa num paciente cardiopata, talvez uma das coisas que mais, não sei, uma coisa que chama muita atenção do nosso paciente cardiopata é o comprometimento funcional, é a redução da capacidade funcional. Então, nem sempre vai ser possível o paciente chegar no VO2 máximo dele. Mas durante o teste de esforço, como que a gente vai reconhecer que o paciente chegou no máximo ou se ele atingiu o pico? A gente tem 4 coisas que a gente pode verificar para ver se o paciente atingiu o VO2 máximo dele ou não. Primeiro ponto que está aqui aqui descrito é a estabilização do VO2 mesmo com incremento de carga. O que isso significa? À medida que o paciente está fazendo tanto o teste ergométrico como o teste de esforço cardiopulmonar, vai aparecendo no computador um monte de gráfico. Um desses gráficos é o gráfico do VO2. E para saber se o paciente chegou no VO2 máximo ou não, a gente fica observando esse gráfico do VO2. Se com o passar do tempo a gente vai adicionando mais carga, igual o protocolo de Bruce mesmo, a gente aumenta a inclinação, a gente aumenta a velocidade da esteira, se mesmo com esse incremento de inclinação, com esse incremento de velocidade, se a gente observar no gráfico que o VO2 está estável, que ele não está subindo mais linearmente, a gente pode deduzir que o paciente chegou no máximo dele. Né? A gente pode falar que ele entrou num estado estável, né? O steady state.
Uma outra forma que a gente tem de verificar se o paciente atingiu o VO2 máximo, e é a melhor forma, mas a gente só consegue fazer no teste de esforço cardiopulmonar, é por uma variável que a gente vai ver mais à frente, que é o quociente respiratório, representado pela letra R. Se esse quociente respiratório for maior do que 1,1 ou 1,10, a gente pode falar com certeza que o paciente atingiu o VO2 máximo dele. Mas o que significa esse quociente respiratório? Vai ser a divisão do volume de dióxido de carbono exalado pelo volume de oxigênio inspirado. Então, se o paciente atingir esse quociente respiratório acima de 1,1, ou seja, maior do que 1, a gente pode deduzir que o valor do numerador vai ser maior do que o valor do denominador. Ou seja, o volume de dióxido de carbono exalado vai ser maior do que o volume de oxigênio que está sendo inspirado. E qual que é, o que isso significa? Se o paciente está exalando mais dióxido de carbono do que inspirando oxigênio, a gente pode deduzir, então, que aquela intensidade de esforço está bem significativa, porque ele está expirando mais do que inspirando. Então, se ele atingir esse valor de 1,1 ou 1,10, a gente pode falar que o VO2 máximo foi atingido. Uma outra forma, mas é mais invasiva, é pelo nível de lactato. Se o nível de lactato depois do esforço, imediatamente depois do esforço, for maior que mmols por litro, a gente também pode falar que o paciente atingiu o VO2 máximo, mas é invasivo, tem que verificar esse lactato presente na musculatura e não é uma forma muito utilizada. E uma outra, para finalizar, que a gente usa muito, é em relação à frequência cardíaca que o nosso paciente atinge. Isso a gente pode usar tanto no ergométrico como no cardiopulmonar. O que ela fala? Que se o paciente atingir a frequência cardíaca máxima predita para ele, ou pelo menos 10 batimentos menor do que ela, a gente também pode considerar que o paciente atingiu o VO2 máximo. Vamos dar um exemplo para a gente entender. Um exemplo bem fácil de calcular. Um paciente de 20 anos de idade. Qual que é a frequência cardíaca máxima predita para ele? 220 menos a idade. 220 menos 20 anos, que é o que o paciente tem, a gente vai deduzir que a frequência cardíaca máxima do nosso paciente é de 200 batimentos por minuto. Então, se o paciente atingir a frequência cardíaca máxima dele, ou seja, 200 batimentos por minuto, ou 10 batimentos menor do que isso, ou seja, 190, a gente pode falar que o paciente atingiu o VO2 máximo. Colocando nesse nosso contexto, nesse nosso exemplo, se durante o teste ergométrico, se a frequência, considerando que a frequência cardíaca máxima do nosso paciente é de 200, se durante o teste ergométrico a frequência cardíaca dele passar de 190, a gente pode afirmar que esse nosso paciente atingiu o VO2 máximo dele. E uma outra variável extremamente importante que a gente tem e que é avaliada só no teste de esforço cardiopulmonar é a inclinação do equivalente ventilatório de gás carbônico ou VE-VCO2 slope. Então, deixa eu pegar aqui o laser de novo. A gente tem aqui a representação dela, VE-VCO2 slope, que seria então uma relação entre o ar que está sendo ventilado e o volume de dióxido de carbono que está sendo exalado. Então, ela vai mostrar para a gente o tanto que a gente precisa de ventilar para eliminar uma certa quantidade de dióxido de carbono. Daí, a gente parte do pressuposto que um slope alto, ele é ruim. Porque um slope alto significa que a gente vai ter que ventilar muito mais para eliminar a mesma quantidade de dióxido de carbono. Então, olha aqui. Aqui a gente tem um paciente que tem um slope de 45. Aqui a gente tem um paciente que tem um slope de 23. Significa que esse paciente com slope alto de 45, ele vai ter que ventilar muito mais para eliminar a mesma quantidade de dióxido de carbono do que esse outro paciente com 23. Olha aqui, vamos pegar bem nessa pontinha aqui, olha. Esse paciente com slope aqui de 45, ele vai ter que ventilar mais ou menos aqui, vamos colocar, sei lá, 38 litros por minuto
para eliminar aqui 0,6 litros por minuto de dióxido de carbono. Já esse paciente aqui com slope mais baixo, ao invés de ventilar 38 litros por minuto, ele vai ter que ventilar aqui aproximadamente 20 litros por minuto para eliminar a mesma quantidade de dióxido de carbono. Daí, a gente pensa o seguinte, se o paciente vai ter que ventilar demais para eliminar a mesma quantidade, mesmo volume de dióxido de carbono, significa que ele está com dificuldade de eliminar esse dióxido de carbono. Se ele está com essa dificuldade de eliminar o dióxido de carbono, significa que tem um problema ali nessa relação perfusão, ventilação-perfusão do nosso paciente, correto? E por que isso pode acontecer? Pode ser porque tem espaço morto alveolar, pode ter fibrose pulmonar, pode ser por disfunção endotelial, pode ter alguma alteração nesses ergoceptores, então alguma coisa está acontecendo ali que está atrapalhando essa relação ventilação-perfusão, que está atrapalhando o paciente a fazer o exercício, tá? E eu queria chamar muita atenção do VFSO2 slope, porque hoje em dia é uma das variáveis mais importantes que a gente tem no teste de esforço. Ela é considerada um dos principais fatores prognósticos que a gente tem, inclusive no nosso paciente com insuficiência cardíaca. Então, hoje é muito utilizada para definir o prognóstico do paciente. E aqui a gente tem os valores prognósticos do VFSO2 slope. Então, se a gente tem um ponto de corte de mais ou menos 30. Lembrando que o slope não tem unidade, é só o valor e pronto, acabou. Se tiver abaixo de 30, ok, está razoável. De 30 até 36, um paciente cardiopata, de uma forma geral, tem as especificidades de acordo com a cardiopatia, mas o paciente tem um risco de vir a óbito de 15% nos próximos 2 anos. Se o slope for de 36 até 45, essa chance é de 30% em 2 anos. Agora, se esse slope dele for maior do que 45, ele tem 50% de chance de vir a óbito nos próximos 2 anos. Então, de fato, é uma variável prognóstica extremamente importante dentro da cardiologia. A gente tem outras variáveis, uma delas a gente já falou, que é o quociente respiratório, o R, ou razão da troca respiratória, que é o que a gente um critério que a gente vai utilizar para ver se o paciente atingiu o VO2 máximo ou não, que vai ser a divisão do VCO2, do volume de dióxido de carbono, pelo volume de oxigênio. Então, um R acima de 1,1 significa que o paciente atingiu a intensidade máxima e automaticamente ele atingiu o VO2 máximo dele, né? Porque a gente vai dividir a quantidade, o volume de dióxido de carbono exalado pelo volume de oxigênio que está sendo inspirado. Se passou de 1, significa que tem mais dióxido de carbono sendo exalado do que de oxigênio sendo inspirado. Então, o paciente já chegou ali numa intensidade bem significativa do esforço, certo? Uma outra variável também importante, mas não tanto, a gente tem o pulso de oxigênio, que seria a divisão do VO2 do paciente pela frequência cardíaca dele. Qual que é a vantagem? É uma estimativa do volume sistólico durante o exercício e a unidade é ml por batimento. A gente também tem a eficácia do consumo de oxigênio, que seria, então, a relação do consumo de oxigênio, representado pelo VO2, com a ventilação do nosso paciente. E ele representa a eficiência da utilização do oxigênio como fonte aeróbia, tá? Então, quanto maior esse OAS, essa eficácia do consumo de oxigênio, mais eficiente está sendo essa utilização do oxigênio. Enquanto uma OAS baixa representa uma baixa eficiência na utilização do oxigênio. A gente tem também a medida do limiar de lactato. A gente sabe que o lactato ele é uma estimativa do grau de intensidade do esforço. A gente pode avaliar o acúmulo de lactato depois do exercício, e inclusive se ele for superior a 9 milimoles por
litro, ele é um indicativo de que o paciente atingiu a intensidade máxima do esforço, só que ele é feito de forma invasiva. E a gente tem, aqui eu vou destacar, os limiares ventilatórios. A gente tem o limiar de anaerobiose, também chamado de LA, antigamente de LA1, e o ponto de compensação respiratória, que seria o PCR ou LA2. O que significa isso? Vamos olhar que tem relação com o acúmulo de lactato, só que a gente vai olhar aqui no gráfico. O gráfico está representando aqui a ventilação minuto do nosso paciente e aqui a intensidade do esforço, tá bom? Aqui a gente pode perceber que à medida que a intensidade do exercício ela vai aumentando, a ventilação do paciente ela também vai aumentando. Até que chega num ponto que ela deixa de ser linear e ela tem um aumento mais exponencial do que o normal. A gente tem uma quebra aqui, ó, dessa linearidade entre as duas variáveis. Quando a gente tem essa quebra da linearidade, aqui a gente pode assumir o pressuposto de que a produção de lactato começou a ficar maior do que a sua remoção. Então, a intensidade do exercício aqui começou a ficar muito maior do que estava antes. O exercício aqui não é leve mais. O exercício já tem uma intensidade mais considerável. Quando essa produção do lactato ela começa a ficar maior do que a sua remoção, do que a capacidade de remoção pelo organismo, a gente tem o primeiro ponto, que é o limiar de anaerobiose, ou LA. Tá? E aí, depois que a gente tem esse aumento súbito, ele continua a ser gradativo, continua a ser linear, até que a gente tenha aqui a presença de um outro ponto que, novamente, ele deixa de ser linear, porque se fosse linear era para seguir o pontilhado, olha, e a gente tem um aumento mais significativo desse lactato. Quando a gente tem a presença desse segundo ponto, a gente vai ter que aqui o exercício ele atingiu uma intensidade muito maior do que ele estava anteriormente. Aqui a gente já pode falar que o exercício já está bem tenso. E a gente tem aqui o ponto de compensação respiratória, ou PCR. Qual que é a importância na determinação desses dois pontos? Esses pontos eles são fundamentais para a gente estabelecer o melhor parâmetro para o paciente fazer reabilitação, para o paciente fazer treinamento aeróbio, tá? Isso daí é uma coisa que provavelmente vocês vão ver na CARD 2, mas a gente pode discutir depois, mesmo não sendo o objetivo da nossa disciplina. Mas a determinação desses dois pontos, e isso o cardiopulmonar ele te dá com muita exatidão, eles são fundamentais para a gente prescrever o exercício para o nosso paciente. E é isso, pessoal. A gente termina, então, com essa representação do teste de esforço cardiopulmonar. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E assistam o vídeo, os vídeos que a gente vai colocar sobre, que a gente colocou, da realização do teste ergométrico no nosso paciente. Tá bom? Obrigado e até amanhã.